nome do Senhor. Abra em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma palavra para a igreja nesta noite, amém, irmãos? Glória a Jesus. Ele é o nosso mestre, amém, irmãos? Eita glória. Mateus capítulo 7, versículo 21. Eita Jesus, bom. Glória a Deus. Aleluia. Abra aí com paz, com alegria, com muito amor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, amém, irmãos? Com os achados diz amém. Eita glória, vamos lá. Versículo 21. Palavras de Jesus. Diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Até aqui. Feche os olhos. Aleluia, deixa a Bíblia aberta e vamos orar em nome do Senhor. Aleluia. Queremos ser esmagados pela glória de Deus, porque Deus é grande, Ele já está aqui, amém, irmãos? Vai dando glória, feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, entramos em oração, Senhor meu Pai, nessa noite, a buscar um Deus forte, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há Deus maior do que o Senhor, meu Pai, e nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus grande, aleluia. Em nome de Jesus, reunido aqui estamos, Senhor, envia, Pai, o exército de anjos a acampar neste lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Vai operando, Deus, maravilhas, vai operando, Deus, milagre no nosso meio. Santo é o nome do Senhor. Vai abrindo, Deus, as comportas dos céus e derrama, meu Deus, sobre a tua igreja, aleluia, toda chuva de bênção, toda sorte de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ramai Shagare Komana, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus está trabalhando, Deus está no controle. Ei Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Abre, Deus, as comportas dos céus, abre, Deus, as comportas do céu. Louvado seja o nome do Eterno. Toda honra, Pai, toda glória, Senhor, é dada a Ti, é dada a Deus vivo, é dada a Deus poderoso. Toma, meu Deus, as mentes em Tuas mãos, o coração, Senhor, quebrantado nesta noite, o sangue carmesim sobre a nossa vida. Sai maldição, bruxaria, macumbaria, magia negra, sai do caminho dele, do caminho dela, em nome do Senhor. Meu Deus vivo, meu Deus forte, meu Deus poderoso. Há uma batalha espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo a vitória, eu vejo Deus guerreando ao nosso favor, porque é forte o que Deus tem para fazer ainda. Vão, aleluia. Aquele que entrou nesta casa, meu Deus, não vai sair da mesma forma, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quebra o cativeiro, quebra as correntes, quebra as forças malignas, aquilo que não provém do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, vai orando. Eu posso ouvir a tua oração, eu posso ouvir a tua voz. Ramai Shagare Komana, aleluia. Orando um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus de milagre, um Deus de maravilha. E Ele está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus do céu, aonde houver ainda, Deus, uma maldição nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos, Espírito Santo de Deus, opera milagre ainda, meu Pai. Toda bagagem maligna, em nome de Jesus. Isso. Exalta o Senhor, vai. Pode assentar, meus irmãos.
Aleluia. O Senhor Deus está no controle. E Ele vai operar no nosso meio, amém? Quantos crê da glória? Aleluia. Deus é fiel, amém, irmãos? Queridos, estaremos debaixo de um tema que o Senhor colocou em meu coração: o espelho da alma. É baseado em Mateus capítulo 7. Mas o capítulo 7 é uma sequência de avisos e ensinos de Jesus que começa no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Mas a parte que o Senhor falou em meu coração, exatamente algo muito forte, que surgiu esse tema sobre o espelho da alma, que nós devemos, aleluia, entender o Evangelho do Senhor de uma forma, aleluia, que nós possamos abrir o coração por completo, para que nós não venhamos cair no erro de nós praticarmos ritos e não praticar o Evangelho. Se nós nos revestirmos da religião e não colocarmos o nosso coração à prova para Deus. O Senhor Jesus, no início do seu ministério, Ele não pregava em sinagoga. Ou seja, Jesus não tinha um púlpito e nem um público separado. Mas Ele começou a pregar nas ruas, a pregar no monte. Uma das pregações que Ele fez no Mar da Galileia, Ele pediu um barco emprestado, que é o barco de Pedro, e ali Ele começou a pregar. E quando Ele começa a pregar, Jesus ele já começa a quebrar o rito de somente aqueles que estão na sinagoga podem conhecer a palavra. Porque Ele pregando no barco, pregando na rua, pregando para o público, poderia estar passando ali pessoas comuns, criança, mulheres, homens, pecadores, e todos poderiam ouvir a palavra de Deus. Então o primeiro púlpito de Jesus, aleluia, é o barco. Um barco emprestado. Porque Jesus só precisava da disposição das pessoas a ouvir o Evangelho genuíno de Deus. Só que no meio, como eu falo que está para o público, ali também havia os fariseus, que presentes se encontravam, fingindo que não estavam ouvindo a palavra, mas estavam ali para ouvir o mestre. A intenção deles era pegar Jesus em suas palavras. Por isso que ele vem uma sequência de advertência. E o versículo 21 ele diz: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Versículo pesado, mas é um espelho, aleluia, para nossa alma. Como assim, pastor? Nós acordamos, escovamos dente, lavamos o rosto e olhamos no espelho. A nossa vida espiritual, ela precisa ser consultada todos os dias. Porque eu posso estar perto do poder de Deus e longe de Deus. Vou explicar melhor. Aleluia. Eu posso estar muito perto do poder do Senhor. Aleluia. O Senhor usar sobre os dons espirituais do Espírito, e o meu coração pode estar a ano-luz de Deus. Pastor, como que eu começo a identificar isso? Nós começamos a tirar a roupagem. Pastor, que roupagem é essa? A roupagem de nós não sermos os mesmos em todos os lugares. Aleluia. Se o Evangelho do Senhor me transformou, talvez eu tenha uma importância dentro da igreja, mas aonde eu estou, eu sou careta. Aonde eu estou, eu sou discriminado. Mas isso não te dá o direito de você colocar uma roupagem naquele lugar. Você precisa ser crente, aleluia, porque você tem um Senhor. Por isso que esse versículo, ele é um alerta para mim e para você. Quando nós entramos no carro, escute bem, aleluia, nós temos pontos de foco
nós temos pontos mortos, sim ou não? Aleluia, olhamos nos retrovisores, direito e esquerdo, interno, mas não tem um ponto cego. O carro não tem um ponto cego. Aleluia, a caminhada com Deus, existe pontos cegos. Existe pontos, aleluia, que nós precisamos observar mais. Porque o Evangelho do Senhor genuíno nos chama para uma nova vida, um novo entendimento, o qual Paulo nos diz: se eu tenho um novo pensamento, a minha vida também é transformada, aleluia, pelo pensamento novo. E o pensamento que eu tenho agora, aleluia, não é uma roupagem somente de santidade. Aleluia, eu agora procuro a santidade de Deus em todo o meu ser, em toda forma de viver. Aleluia, por quê? Porque há um versículo na Bíblia que está dizendo que Deus está dizendo para mim e para você que muitos falarão no seu nome. Muitos irão expulsar demônios, muitos irão curar enfermos, mas naquele dia o Senhor não irá reconhecer. Que isso, pastor? Deus está quebrando a performance, Deus está quebrando o externo, Deus quer nós de dentro para fora. O Senhor, Ele não quer religiosidade, o Senhor, Ele quer pleno vivência com Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu já disse, você não expulsa um pensamento mal com outro pensamento, você vence o pensamento mal com fundamento da palavra. O meu corpo de maneira nenhuma vai querer estar no culto, aleluia, mas o fundamento, ele mexe comigo. Aleluia, para onde eu irei se só tu tem a palavra de vida eterna? Aleluia, a minha mente diz: está cansado, está passando mal, não tem força, mas o fundamento diz, aleluia, eu renovo as tuas forças. Os que esperam no Senhor voarão como águia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão, aleluia, você que tem a alma em Deus. Aleluia. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar com que a nossa mente ela venha sabotar o propósito. Aleluia. A Bíblia diz que Deus levantou Saul, o primeiro rei de Israel, e Deus levantou ele para guiar. Saul tem ao seu comando sacerdotes, profeta, líderes e todo o povo. Uma grande responsabilidade Saul tem. Só que Saul vai demonstrando, aleluia, que ele é insubordinado, ele não tem subordinação. Aleluia, ele transvestiu-se aproveitando da coroa. Aleluia, e ele conseguiu transmitir que ele estava caminhando no caminho do Senhor. Aleluia. E ele vai vencendo uma guerra, vai vencendo uma outra, e de repente surge um propósito exclusivo de Deus. Qual, pastor? Saul, você vai guerrear contra os amalequitas. Eles tentaram contra o meu povo no deserto. Então eu quero que seja destruído. Homens, mulheres, crianças, animais, sem despojo. Nada de despojo. Aí a Bíblia diz que a mensagem é através de Samuel. Samuel é a voz profética. Então Saul, ele vai transvestido de obediência no meio de uma batalha. Aleluia. Quando ele vence a batalha, ele não quer destruir algumas pessoas, e ele toma posse do despojo, o qual Deus diz para ele não pegar. A mente dele sabotando, e ele não quer obedecer, mas ele quer fingir que obedece. Ele está no lugar da batalha, ele guerreou as guerras, só que algo vai vir para fora. Aí a Bíblia diz que ele começa a separar bois, vaca, ovelhas, e começa a fazer um grande sacrifício. Ele vai fazer um grande culto, ele vai preparar um grande louvor, uma grande festa, aleluia, para tentar ser o Senhor de Deus, para tentar
seu Senhor do céu. Aí a Bíblia diz que ele vai, aleluia, ele começa a querer oferecer sacrifício para Deus. E ele tem a explicação plausível, dentro da sua religiosidade e santidade que ele encontrava em sua mente. A sua mente diabólica, disfarçada de santo. A sua mente perversa, disfarçada de obediente. Então eu ofereço isso aqui para Deus, e é sanado tudo isso que eu não consegui fazer por completo, porque eu não fiz 100%, mas eu fiz 60%. Mas aí a Bíblia diz que Deus vai dizer que Ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Aí agora a gente consegue entender e chegar aonde Deus quer falar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você podemos manusear uma grande máquina ministerial. Eu e você, aleluia, podemos ser um grande, estou dizendo, Deus usando, Deus fortalecendo, Deus trabalhando, aleluia, um grande obreiro diante das pessoas, perto do poder de Deus, fazendo uso dos dons de Deus, o Espírito do Senhor convertendo pessoas. Mas o meu coração pode estar longe de Deus, porque Deus prefere que você obedeça do que você sacrifica. Deus não está atrás do dinheiro, Deus não está atrás, aleluia, dos despojos. Deus, Ele quer a sua alma prostrada aos pés do Filho dele. Só quem crer exalta o eterno Jesus. Aleluia. Eu não posso calcular prejuízo, porque ele olhou que vaca boa, coisa boa. Não, Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Então, quem vai ser aquele que vai ver o reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. E tem a dica que está no céu. Jesus dizendo, aleluia, a nossa mente, ela não pode nos sabotar. Aleluia, a nossa mente, aleluia, ela precisa estar centrada. Depois dessa situação, a Bíblia diz que Deus vai escolher Davi. E o livro de Atos vai dizer por quê. Escolheu Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que significa declinar a vontade do Senhor. Deus não escolheu Davi porque ele era perfeito. Deus não escolheu Davi porque ele era melhor do que Saul. Não, não é exatamente isso. E Deus escolheu Davi por causa do propósito. Homem ungido desde o ventre da mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, pastor, obedecer é melhor do que sacrificar, sim ou não? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Saul tentou sabotar a mente de Deus. E 1 Coríntios vai dizer, aleluia, que a sabedoria do homem não chega perto da loucura de Deus. Não tem como sabotar a mente do Senhor. Não tem como fingir que obedece, aleluia, se eu cumpro somente 100%. Ah, pastor, tem coisa que é do homem. Ah, pastor, que não sei o que. Vai ler a Bíblia, vai buscar a santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não posso, nós não podemos, a igreja de maneira nenhuma não pode ser transvestida de santidade, porque nós temos um espelho na nossa frente para nos mostrar os nossos erros, e cada erro que eu enxergo, eu conserto na presença de Deus. Aleluia. Não endureceis o vosso coração, porque Jesus é bom e misericordioso. Cadê os crentes que vai morar no céu? Aleluia. Você pode estar operando uma grande máquina ministerial que o homem te deu. Aleluia. Você pode ter um anel enorme que o homem te deu. Vai estar perto do poder de Deus, porque o evangelho é para ganhar almas. Vai ser um trabalhador para Deus, mas não vai ser um filho, porque filho obedece, trabalhador obedece mais ou menos. Trabalhador é um na frente do patrão, sim ou não? Aleluia, e nas costas ele é outro.
Mas filho não. Filho que reconhece a autoridade do pai, ele é o mesmo, aleluia, perto ou longe. Então essa palavra, nem todos que diz Senhor, Senhor, no hebraico, 2 vezes Senhor, quer dizer dono da vida. Se buscar uma tradição grega, vamos entender por que é Senhor e Senhor. Todos que diz Senhor, Senhor, absolutamente testificando, é o meu Senhor, o dono da minha vida. Se Ele é o dono da sua vida, aleluia, se Ele opera em você, você caminha pelos caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas tem muita coisa. Esse muita coisa já era para ter jogado no abismo, porque nós não podemos deixar que nossa mente venha nos enganar. Se eu criar uma forma de ser crente e não as praticar a palavra de Deus, eu corro um sério risco de chegar perto de uma porta e ela não abrir para mim, e eu achando que eu estou lá, porque o céu, aleluia, o céu manda na terra. Vamos dizer aqui, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus para os crentes? Santificar, glorificar o meu Filho, o nome acima de todos os nomes. Então não confunda. Posso estar perto do poder de Deus. Alguém dizer o culto foi uma benção, o congresso foi uma benção, pertinho, milímetro do poder do Senhor, e ano-luz de Deus, porque é no seu coração que Ele precisa reinar. E se Ele reina em mim, reina em você, você não é um camaleão, você é alguém que agora tem uma identidade. A pastora profetizando, eu via algo, Deus falando, a identidade da igreja. Não perca a identidade da igreja. Importante tanto que o Senhor diz: prepara para o peso da unção. Aleluia. Deus está procurando vasos que possam ser cheios do seu Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele ignorou a ordem direta de Deus. Um decreto do Senhor. Saul não era nascido. Aleluia. Eles pecaram diante de Deus. E a Bíblia diz nos profetas, que às vezes algum profeta diz: Deus, tu não vai tratar com a nação fulano de tal que está contra Israel? E Deus diz assim: a sua iniquidade ainda não chegou no limite. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Mas os amalequitas passaram do limite. E agora a espada de Deus, emprestada na mão de Saul, Saul não quer fazer a vontade do Senhor. A espada é emprestada, a função está dando honra, mas o meu olho não deixa eu olhar para o céu. Ainda tento sabotar o ministério, ainda tento sabotar, mas a Bíblia diz que o próprio Deus arranca, o próprio Deus corta, porque, aleluia, até o coração de Samuel está confundido. Orou a noite inteira, até que a voz de Deus veio e diz: por que está orando? Ele não rejeitou a ti, ele rejeitou a mim. O céu conhece a profundidade de todas as coisas. Os avisos do Senhor, porque Jesus começou a dizer isso, porque começou a infiltrar falsos mestres para prejudicar o ensino dele. Por isso que ele começa a falar em parábolas, por isso que ele começa a entregar a semente, e depois ele vai explicando aos poucos para os discípulos em momentos oportunos. Quando ele está sozinho, os discípulos sentavam e perguntavam: mestre, explica isso. E Jesus vai explicando, e Jesus vai mostrando, porque a bem-aventurança
ela fortalece o crente. Nós não podemos receber um outro evangelho que vai nos tornar fraco. Mas aqui está dizendo, versículo 4, capítulo 5: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, que eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que usam de misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando foi injuriado, perseguido, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado. Ser crente agora, aleluia, ser crente agora ficou difícil, porque nós estamos querendo viver as coisas do mundo, e o próprio Pedro está dizendo: não ameis o mundo, aleluia. Por isso que a afronta é grande, você sente, porque você está na carne, e a carne ela sente. Mas se você pegou a sua cruz e morreu, aleluia, para Jesus, pode levantar o inferno contra a sua casa, pode levantar o inferno contra a sua vida, não vai prosperar, porque há uma palavra que rege sobre a tua vida. O que é impossível para o homem é possível para Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós ficamos dentro da igreja, aleluia, com as promessas vazias. Queremos conversões de X e Y pessoas, aleluia. Estamos dentro da igreja com vários ritos, várias performances, aleluia, vários comportamentos dignos de ser honrado pelo homem, mas a aprovação de Deus não se mede por talento, não se mede por entrega. A aprovação de Deus se mede no secreto, onde você e Deus, aleluia, orando ao Senhor. Volta a nós às origens, Senhor Deus, porque parece que esse vírus que entrou na vida de Saul ultrapassou os tempos e chegou na igreja primitiva, o qual Jesus, Paulo, Pedro lutou, aleluia. A igreja de hoje também, aleluia, está fadada a esse vírus da desobediência, mas Deus levanta eu, você, a igreja, para dizer: só há um Senhor, só há um Senhor, aleluia, e esse Senhor, Ele manda na minha vida. Aleluia. Porque o dom de revelação, o dom de cura e de visão, aleluia, é para testificar, aleluia, uma direção, aleluia. A própria direção para ir para o céu está aqui. Fundamento, palavra de Deus, aleluia. O reino do meu Pai não é como o reino da terra. Ele está no meio de vós. Comunhão, Espírito Santo fica convencendo a pessoa a se ter transformado, mas a pessoa resiste, vai resistindo, e o próprio Jesus começou a ver, para combater, aleluia, o pouco do fermento, que ele vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Não adianta, aleluia, negociarmos as coisas de Deus. Não adianta, aleluia, negociarmos as coisas do Senhor, aleluia. Quando eu já estou nesse nível, quando alguém diz assim, quer trazer um projeto para a igreja, ele não é da igreja, ele não é dessa congregação, ele quer trazer o projeto da igreja. Antigamente, o que eu falava? Vamos orar, varão. Hoje eu já falo: irmão, aleluia, nem vou falar que nós vamos orar. Sabe o que eu vou te dizer? Deus tem pastores lá na igreja, tem profeta lá. Deus não costuma surpreender a gente assim, apesar que Ele faz como Ele quer. Mas se fosse o projeto de Deus que você está trazendo, Deus já havia mostrado há muito tempo, sim ou não? Aleluia, porque são muita gente orando ou não? Tem muita gente buscando, sim ou não?
porque alguém lá de fora vai trazer algo o qual Deus não fluiu em nós. Estamos dentro de uma batalha, sufocado pela afronta do inimigo, querendo implantar a carnalidade dentro da igreja, querendo acabar com os dons espiritual, expulsar o Espírito Santo daqui, aleluia. E de repente vem projetos que Deus não está. Mas eu quero te dizer nesta noite, o projeto de Deus já veio pronto. O projeto de Deus já veio pronto. Qual que é, pastor? Almas para Jesus, conhecer Jesus. Jesus tira as trevas do coração, Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, ainda leva para o céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está acabando, irmãos. Isso tudo Deus palestrando comigo na madrugada. Eles querem enfadar a igreja de coisas. Querem enfadar a igreja de coisas, porque fica mais fácil para o homem cumprir. Ritos fica fácil para o homem cumprir. O difícil é ser transformado, convencido pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu estou te dizendo, irmão, que a gente vai bater na cabeça, e Deus está mostrando. Deus está mostrando, aleluia, para onde nós devemos ir. Mas às vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer ver. Às vezes é um perdão de alguém que afrontou você, mas Deus quer que você libere o perdão para você enxergar a vitória. Faleceu comigo. Falei, Deus, o que é que o Senhor quer? E ele nada falava. O Espírito de Deus já tinha me tocado, mas aquilo eu falei, isso não porque não fui eu. Isso não porque eu não participei, não estou nisso. Muito pelo contrário, eu fui esmagado por essa força maligna. Deus falou, libere o perdão. Aleluia. E é 6 meses, 7 meses que a gente fica igual bobo, achando que Deus não conhece as coisas. Deus não quer seu coração pesado, não. Aleluia. Deus quer tirar essa carga da nossa alma. Deus quer que você seja livre, mas parece que Ele está nos torturando, bispo. Parece que Deus está nos torturando, porque quanto mais nós servimos a Ele, mais a injustiça vem operando. Mas aí a bem-aventurança vem dizendo para mim e para você: serei perseguido por causa do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, querido, quando nós estamos no mundo, quando alguém fala alguma coisa de nós, a gente está nem aí, porque a gente salta um palavrão e também fala mal dele. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, aleluia, quando nós estamos na presença do Senhor, parece que isso entra, vai machucando, sabe por quê? Porque você não pode revidar, né? Aleluia, a carne quer que a gente revida, a carne quer vingança, a carne quer sangue, a carne quer tumulto, quer confusão, mas o Espírito, o que é que o Espírito está dizendo? Aleluia, você não é deste mundo não, meu filho, você é forasteiro. O apóstolo Pedro dizendo, estamos de passagem por essa terra, por isso aquilo que vem da terra não atinge mais a tua alma. Quando você compreende isso, que o céu rege sobre a tua vida, você entende que não dói perdoar, não é pesado perdoar não, aleluia, muito pelo contrário, se você soubesse antes, já tinha feito isso, aleluia. Ramai Shagarre Komanai Oricantanai Shalabá. Deus está tirando um peso sobre pessoas aqui, aleluia. Samuel, aleluia, Saul não é mais, porque já provi de um novo rei. E as coisas de Deus, ela é muito diferente. Se Deus levanta o primeiro rei, qual é a tribo de Saul? Benjamim. Deus levanta o primeiro rei da tribo de Benjamim, e eles vivem, Israel vive uma monarquia, sim ou não? Monarquia, rei, príncipe. E o poder perdura naquela família, estendendo a primos, ou seja, destituindo Saul. Jonathan, primogênito, deveria assumir. Mas aí Deus escolhe, de forma certa, que é da tribo de Judá, como a profecia apontava, escolhe um.
Aí você vê o cenário. Deus escolheu um novo rei fora da linhagem. Aí Saul tem mais filhos. Aí você pensa, como? Como que alguém vai assumir esse poder? Boa pergunta. Através de milagres. Porque quando Saul cair, vai cair os demais. E Deus já confirmou o ministério de Davi, passando o trono de um para o outro. E a Bíblia diz em Daniel que Deus constitui e retira reis. Deus tem um poder para isso. Foi isso que Deus fez em Nabucodonosor, quando ele não deu glória a Deus. Ele foi parar no mato, e sobre ele orvalho, e ele andava com o coração de animal. Quem mudou o coração dele? Quem mudou o coração dele foi Deus, e tirou todo o entendimento. E quem dá um entendimento para nós? A sabedoria e o Espírito Santo de Deus. Ser crente é o máximo. Ser crente é bom demais, irmãos. Mas você tem que olhar. Você tem que olhar por essa ótica. Andamos arrastando, porque não entendemos o reino. Você está no reino. Por isso que há uma batalha. Mas revestivos, tomai, revestido toda a armadura de Deus. Está no livro de Efésios. E aqui está dizendo, para que a gente não venha cair na cilada do diabo e resistir os dias maus. E quando passar a luta, está dizendo que a luta não é permanente. Permanecei de pé. Tem escape. Tem umas férias da luta. Ou folga, né? Tem umas folguinhas da luta. Terminamos aqui. O espelho da alma. Assim como todos os dias nós alcançamos o espelho para ver a nossa face, devemos também alcançar, aleluia, o espelho da palavra e deixar com que ela transforme a minha vida. Eu preciso crer. Irmãos, eu creio em tudo. Tudo. Tem muita experiência pessoal que eu não conto porque é absurdo. Mas creio em tudo. Porque a Bíblia diz que é para mim crer. A Bíblia não está dizendo, vai duvidando. Quando for de Deus eu testifico. É assim que está escrito lá? A Bíblia está dizendo, crê. Porque aquilo que é de Deus permanece. E quando houver a palavra, o que for de Deus a retém. O que não for de Deus é crer, irmãos. Você acha que eu vou ficar abalado por causa de uma decepção em ministério? Ou por causa de um falso profeta? Você acha? Aleluia. Você acha que eu vou ficar abalado por causa disso? A Bíblia está dizendo que é para mim crer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que tomam prejuízo, aleluia, às vezes Deus permite. Louvado seja o nome do Senhor, por causa da ganância, por causa da avareza, ou por causa da expertise. Aí Deus permite e continua te usando. Continua te usando. Porque se você para ouvir Deus com sinceridade, o Senhor Deus fala, não, saia desse caminho. Aleluia. Eu falo, não me ofereça mais nada. Eu não preciso de mais nada que não seja aquilo que vem de Deus. Aleluia. É muita oferta. É muita oferta, é muita coisa. Aleluia. As pessoas não sabem mais que é isso, viver o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor, a igreja tem mais para dar do que receber. Aleluia. Era para nós já estarmos produzindo alimentação para aqueles que não têm condições. Era para estarmos, aleluia, visitando hospitais. Era para estarmos doando. Mas os nossos afazeres, a nossa ocupação, o peso sobre nós, aleluia, voltei a andar mais leve. Por quê, pastor?
Porque segunda está orando, terça foi Lagoa Santa, quarta aqui, quinta aqui. Aleluia, Deus me renova quando eu estou na batalha. Deus, Ele dá força, eu durmo tranquilo. Quando eu obedeço o Espírito Santo de Deus, porque Ele manda. Aleluia. E ontem Ele mandou, e eu tinha que ir de reboque, porque estava ruim. Mas chegando lá, o Espírito do Senhor me usou como vara. Aleluia. E a glória do Senhor se manifestou. Então a gente percebe que não é nós. Você só precisa se dispor. Enquanto você continuar com desculpa, aleluia, nada vai fluir. Nenhuma das desculpas serão aceitas por Deus. Quer ver uma coisa? A gente fecha. Jesus falando: Senhor, deixa eu lá despedir do meu pai e da minha mãe, não é isso? Deixa eu lá enterrar. Morreu alguém importante. Quais são as respostas de Jesus? Não vai. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Querido, a gente percebe que o Senhor Jesus conhece todas as nossas coisas. Não adianta, gente, aleluia, pegar esses mecanismos. É mecanismo, são fragmentos e mecanismos de evangelho. A gente junta tudo para justificar a nossa covardia. Aí eles começam a dizer: o primeiro ministério é em casa. Não consegue nem ser o sacerdote. Não adianta nada. Quando eu estava lendo Provérbio, a gente termina, Salomão vai escrevendo sobre o pregador. Cada pai deveria ser o pregador da sua casa. Cada pai deveria ser o pregador da sua casa. E a esposa era a primeira ovelha ouvinte da sua casa. Mas isso acontece? Não. Aleluia. Deságua-se os problemas na igreja. Porque, aleluia, Deus dá autoridade para o homem, Deus dá autoridade para a mulher, Deus dá autoridade dentro da casa. E nós estamos confundidos. Porque toda hora aparece alguém na internet, ele solta um fragmento e a gente come. Aí, estou falando que não é para mim ficar enfiado no negócio de obra. Aqui, ó. Aqui. Isso não serve para você não, irmãos. Isso não serve para você não. A pessoa está expressando, aleluia, algo pessoal que não pode virar doutrina. Aleluia. Tem vida que dá certo, tem vida que não deu certo, sim ou não? Aleluia. Já vi pessoas dizendo: está na igreja, agora perdi meus filhos. Perdeu nada. Se você tiver oração, você ganha ele de novo. Porque Jesus é fiel. Porque se Deus tiver que pegar, Deus pega, Deus traz de volta, irmão. Aleluia. É descansar em Deus, é estar no centro da vontade do Senhor, aleluia. Mas você e eu comemos fragmentos de evangelho, esquecemos de buscar no joelho. Cada vida é uma vida, cada momento é uma prioridade. Tem hora que Deus vai querer você dentro da igreja várias vezes. Tem hora que Deus vai falar: agora fica com a sua família. Tem hora que Deus fala assim: vai dar uma viajada. Tem hora que Deus vai falar: agora não, entrega. Deus conhece cada vida. Louvado seja o nome do Senhor. E cada necessidade, louvado seja o Eterno. Cada planta é uma planta. Está acabando, nós vamos embora. Aleluia. O outro foi descansar. É o tempo de descansar. Mas eu estou na batalha. Eu tenho que orar a Deus e o meu tempo. O meu tempo. O que Deus quer de mim. O exemplo que eu preciso seguir é o exemplo de Jesus. É o exemplo do Eterno. Está acabando, nós vamos embora. Porque Jesus está falando nessa noite. Se continuarmos comendo esses fragmentos, pedaços de evangelho, pedaço. Tem pessoas que exagera. Tem pessoas que foram induzidas a negligenciar a sua casa. Aleluia. Isso acontece? Acontece. Mas dentro da Bíblia fala alguma coisa sobre família? Fala. Pedro fala que o homem pode ajudar a mulher nas coisas domésticas. Aleluia. Pedro diz que a mulher é o que? Sexo frágil.
aleluia, a gente vai percebendo, está tudo aqui, o que a mulher deve fazer. Às vezes você está, aleluia, numa situação, você abre a Bíblia, pum, caiu sua vida. Às vezes não é a vida da outra, aleluia, é a sua vida. É você, é com você que Deus está falando. Tem palavra que Deus me dá, eu sei que é comigo, é pancada para mim, eu nem trago para o púlpito. Tem coisa que eu tenho até vergonha de falar, porque é soco no estômago do Espírito Santo, mas é para mim, aleluia. Quem mais é dado, mais será cobrado. Mas tem coisa que Deus está falando contigo aqui, ó. Aleluia, onde está dizendo sobre os filhos, honrar o pai, aleluia, para que se prolongue seus dias na terra. Tem um monte de menino morrendo, sim ou não? Isso aí, estatística mostra para nós. Meninos que não estão emplacando 20 anos, meninos que não estão emplacando 25, 30 anos, flor da juventude. Poderia estar servindo a Deus, sim ou não? Porque o mundo é sagaz. Mas está escrito aqui, aleluia, está escrito aqui sobre o tratamento do homem. O homem deve amar a sua esposa e dar a vida, aleluia, dar a vida, como Cristo deu para a igreja. Está aqui na Bíblia. O problema é que eu ponho a Bíblia aqui, mas eu não a consulto. Você já pensou o que Jesus fez para a igreja e faz? Assim o homem tem que fazer para a esposa. Está na Bíblia, está dizendo aqui, aleluia. A submissão da mulher não é escravidão. Submissão é o encaixo da missão. Ela está sob uma missão qual Deus dá ao esposo. Por isso que está escrito no livro de Cantares, eu não lembro se é 6 ou 7, que isso serve para os jovens, que está escrito lá, não desperta o amor antes da hora. Está escrito lá, sim ou não? Depois você vai dar uma lida, aleluia. Se não é para casar, se não é para namorar, se não é, para que vai despertar o amor? Está escrito lá, aleluia, lá em Cantares. Segura, não está na hora. É pequeno, tem 16 anos, 15 anos. O namoro, o noivado, aleluia, apontando para o casamento. Porque ninguém casa por amor. Por quê, pastor? Porque o amor é uma semente. O amor, ele cresce, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor com relacionamento. Aleluia. Pastor, tem uma coisa ou outra? Tem algumas pessoas ou outras que a gente não sabe quem é, que o próprio Deus une e coloca o amor lá dentro, que as pessoas nem se vê. Isaac e Rebeca, acontece, não sei quem é, a gente não sabe, aleluia, Ramai Shagare Komaná, mas está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu vou despertar? Para que eu vou insinuar para alguém que está, aleluia, essa pessoa não será o dono do meu corpo? Para que eu vou insinuar para isso? Aleluia. Não, eu estarei guardada como Rebeca, estarei guardada para o propósito de Deus na minha vida. Porque depois o ministério não deslancha, a vida espiritual não deslancha, porque é guerra. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Ei, Jesus, está acabando. Aleluia. Para que despertar o amor? Eu acho que eu estou gostando de um menino, acho que eu estou gostando do menino. Isso é paixão. Isso é paixão. Isso é convivência. Isso é convivência. E tem muitas meninas principalmente, carência paterna. Carência paterna se confunde com paixão. Aí o menino também com os pais separados. Carência paterna. Não aprendeu a ser homem. Aí junta dois carentes para constituir uma família. Vai dar certo? Não vai, irmãos. Não tem como. Primeiro eu preguei domingo. O coração é enganoso, sim ou não? Ele é enganoso. Aleluia. Temos que tomar esses cuidados. Para que despertar, aflorar o amor antes da hora? Esperando o Senhor. Porque as coisas de Deus não se embaraçam. Porque quem é do mundo fica experimentando. Vou tentar esse, tentar aquela e tentar aquela. Com Deus não tem essa. Eu estou falando na linguagem para poder entender. Quer que eu vou para o espiritual? Aleluia. A linguagem do espírito é sangue e altar.
Aonde for a primeira vez, é o altar. E se for num leito imaculado, é o altar de Deus. E se for outro, é outro altar espiritual. Porque às vezes ensina no culto de doutrina da palavra, mas ninguém vai para o mundo espiritual. O mundo espiritual é pesado. É para você destronar, tirar aquele altar que se levantou lá no início. Repreender aquele altar lá não é brincadeira não. Aleluia, não é fácil arrancar aquele altar. E em vez em quando aquele altar vem te visitar e você não entende. Por isso que há, aleluia, perturbação na mente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se fosse um altar só, se fosse uma moeda só, aleluia, Deus estaria no meio. Aleluia, a gente não aprende isso aqui mais não. E a gente está tentando consertar coisa sem falar o que é para falar. Então, estou acabando. Por isso que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Já cai na graça, tudo aponta para Cristo. Abraão, homem da fé, obedeceu a Deus em tudo. Isaac esperou em promessa, usou fé. Jacó simboliza eu e alguns que não conhecia Deus. Que destrambelhado. Mas também é o Deus de Jacó. Aí o que acontece? Por isso que tem lugar para nós. Para nós que não conhecia Deus e tropeçou no passado. É o Deus de Jacó. Mas é só lutar com o anjo no vale de Jaboque, tomar uma espadada para ficar bem marcado e ser transformado o seu nome. Porque aquele dia não transformou somente, aleluia, o nome de Jacó. Passando para Israel, Deus mudou, aleluia, o coração, a mente, o propósito e o caráter de Jacó, que não é mais, agora é Israel. Por isso que se diz Deus de Israel, Deus de transformação, aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus. O bispo vai dar os avisos. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Coloca sobre os seus pés, por gentileza. Vamos estar encerrando. Lembrando que está chegando o congresso de aniversário da igreja. Então começa já a se preparar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. É no dia 18, 19 e 20 de setembro. Amém? Qual que é a data? Já que tem um anjo anotando aqui, quem vai vir? Se Jesus não voltar até lá, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Feche os seus olhos, reclina a tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. O lema da nossa igreja é: que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz: com a tua mão em sinal de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e seja sobre todos